Olá, pessoal. Dando continuidade aí, na nossa quarta aula, nós iremos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Basicamente, como pressuposto para a gente fazer um comparativo inicial em relação ao que a gente estudou na aula anterior, que é o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele diferencia do movimento retilíneo uniforme em relação à questão da variação da velocidade. Tá? Então, nesse tipo de movimento, nós teremos uma aceleração presente no movimento. Consequentemente, nossa velocidade ela não é mais constante. O que nós temos nesse tipo de movimento é uma velocidade inicial, mas essa velocidade inicial ela é alterada a partir do início da movimentação do nosso elemento em estudo. Né? Então, a partir de agora, esse tipo de movimento, a nossa velocidade ela não é mais constante. E a partir de então, agora a gente tem uma aceleração constante a ser verificada. Nessa imagem aqui, nós podemos analisar a questão da movimentação do nosso movimento retilíneo, que não é mais uniforme. Então, num determinado período de tempo, quando nós trabalhávamos com o movimento retilíneo uniforme, em relação a um período de tempo, né? Esse mesmo período de tempo havia o mesmo deslocamento. Percebam que agora, ó, a variação do tempo, a gente tem deslocamentos diferentes. O que caracteriza isso? Um movimento acelerado, tá? Percebam que nesse tipo de movimento a gente tem uma crescente, né? Então, a gente vai aumentando os intervalos de tempo. Então, consequentemente, a gente tem maiores deslocamentos. Aqui a gente caracteriza como um movimento acelerado. Agora, se nós tivermos uma situação oposta, né? Aqui a gente tem uma velocidade e aí ele está correndo e aí a gente tem um intervalo de tempo. Conforme ele vai reduzindo a sua velocidade, esses intervalos de tempo vão sendo reduzidos. Nesse ponto agora, a gente percebe uma situação decrescente em relação ao nosso movimento. Aqui a gente tem uma aceleração, mas é uma aceleração negativa. Então, aqui nós caracterizamos como um movimento retardado. Quando o nosso movimento ele é crescente, existe um aumento de velocidade em relação a uma determinada aceleração constante, nós chamamos que o movimento é acelerado. Quando acontece o inverso, a gente percebe uma redução da velocidade, como se o meu veículo ou meu objeto estivesse freando, isso também é uma aceleração, só que é uma aceleração contrária ao movimento, é uma aceleração negativa. Neste caso, a gente tem o chamado movimento retardado. Tá? Então, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, a nossa aceleração é constante e ela é chamada de aceleração média, tá? É a maneira que a gente utiliza ela. A representação dela vai ser sempre pela letra A ou AM, tá? E aí, como que seria a nossa função horária agora, né? Como o movimento ele é acelerado, nesse caso, o que acontece? No movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos basicamente uma equação horária, que era a equação horária do movimento, para a gente poder determinar a posição em que o móvel se encontrava. Aqui nós temos algumas distinções, tá? Aqui nós temos várias funções. A primeira que nós vamos estudar é a função da velocidade, tá? Então, essa expressão horária, ela normalmente relaciona o tempo e a velocidade dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma condição, né? Eu tenho um tempo zero e um tempo qualquer. E a gente tem uma velocidade inicial que o nosso veículo se encontra, né? Num instante qualquer, ele vai estar com uma outra velocidade. Então, se ele saiu de uma velocidade inicial e ele tem uma variação dessa velocidade, aqui caracteriza que o nosso movimento, ele é acelerado. Então, ele tem uma variação da sua velocidade. Bom, partindo do pressuposto que a gente tem que a aceleração, né? Vamos partir para a gente poder fazer as deduções da fórmula em relação à nossa função da velocidade. Como que a gente faz essa dedução da fórmula da função da velocidade? A gente parte do princípio da seguinte condição. Inicialmente, o que é a minha aceleração? A aceleração nada mais é do que a variação de velocidade dividido pela variação do tempo.
Então, quem que é a minha variação de velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, essa variação da velocidade pelo tempo determina a minha aceleração, tá? Reescrevendo ela, né, a gente tem que a aceleração é a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Partindo do pressuposto que a gente tem um tempo inicial como zero, né, ele desaparece aqui dessa formulação e a gente multiplica essa função cruzada e a gente vai ter o quê? O A vai multiplicar pelo T, que vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial, que a gente chega nessa expressão aqui. Como nós estamos querendo determinar a função horária da velocidade, então a ideia é o quê? Que nós busquemos isolar a velocidade. Isolando a velocidade, a gente vai passar a velocidade inicial para o outro lado e a gente vai chegar nessa formulação aqui. A velocidade, ó, lembrando aqui, ó, que a velocidade inicial, ela está negativa, ela passa para o outro lado positiva. Então, a minha equação da função da velocidade dentro do movimento retilíneo uniforme, ela vai ser o quê? A velocidade, ela vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa é a nossa primeira função horária em estudo, tá? Vamos fazer só esse exemplo aqui, ó, para a gente poder dar sequência aí nas demais funções e entender um pouquinho sobre o movimento, tá? Então, pegando esse exemplo aqui, ó, vou comentar ele com vocês. O que representa essa função horária, né? Da mesma forma que a função do espaço, que a gente viu na aula anterior, dentro do sistema internacional, a gente tem sempre a condição que essa função horária vai estar em metros por segundo, tá? Toda vez que tiver o SI na frente, é sistema internacional. Então, o que representa essa fórmula, né? Então, ela é velocidade, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, dentro dessa fórmula aqui, a gente já consegue extrair que informações? A velocidade inicial, que é o menos 20. Menos 20 o quê? Menos 20 metros por segundo, tá? Lembrando por que ela é menos 20? Porque ela é uma velocidade que está contrária ao movimento, tá? Então, ela está contrária ao nosso movimento. E aí nós temos a aceleração escalar de 4 metros por segundo, tá? Qual que vai ser a velocidade quando o nosso tempo ele for de 4 segundos? Então, eu vou pegar aqui, ó, e substituir o 4 segundos, né, aqui no meu tempo. Então, a gente vai ter o quê? Menos 20 mais 4 vezes 4. Então, vamos lá. 4 vezes 4 dá 16, mas a gente tem 20 negativo. Então, assim, eu tenho menos 20 mais 16, eu tenho como resultado menos 4. Estou devendo 20, mas tenho 16 para pagar, continuo devendo 4. Então, no tempo 4 segundos, a gente tem uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Percebam que com o passar do tempo, ó, a inicial era menos 20 metros por segundo, passou o tempo, a velocidade foi caindo, agora ela está menos 4 metros por segundo. Então, significa que a gente está num movimento retardado, nesse caso aqui. Né? Então, ó, como a velocidade foi caindo, significa que a gente tem uma aceleração constante, mas a tendência é que a velocidade vá reduzindo até chegar a zero. Isso significa que a gente tem um movimento retardado, tá? Que ela está assim, no contrário ao sentido da trajetória. O instante em que atingirá a velocidade de 20 metros por segundo. Então, assim, qual que é o tempo que ela vai atender com 20 metros por segundo? A gente vai substituir os 20 aqui, tá? E aí, a gente vai resolver essa condição. Então, colocando 20 aqui. Esse menos 20 vai passar para o outro lado. Então, se ele é menos, ele vai passar para o outro lado como positivo. Deixa eu só pegar. Só um instantinho. A gente vai ter o quê? O 20. Ele vai ser igual a menos 20. Mais 4t. Esse menos 20, ele vai passar para esse lado aqui somando. Então, a gente vai ter 20 mais 20, que vai resultar em 40. Então, vai ficar 40 igual a 4t. Então, o 40
vai ser dividido por 4, que vai ser igual ao nosso tempo. Então, o nosso tempo, ele vai ser de 40 dividido por 4, vai ser igual a 10. 10 segundos. Então, a gente vai precisar aí de 10 segundos para que a gente já tenha uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Vou apagar aqui para a gente dar sequência. Vou deixar aqui. Deixa eu só organizar aqui, parece que ele deu um probleminha. Vamos abrir o arquivo novamente. Voltando aqui. Então, a gente vai ter um tempo de 10 segundos para que essa velocidade chegue em 20 metros por segundo. Beleza? Bom, o instante em que ocorre a inversão do sentido do movimento. Vocês perceberam que, quando a gente começou a calcular aqui, né, a nossa velocidade inicial, ela era menos 20, certo? Aí, quando a gente jogou 4 segundos aqui, a velocidade, ela foi para menos 4, certo? E quando a gente chegou no 10 segundos, essa velocidade, ela foi para 20 metros por segundo. Ou seja, de menos 4, ela zerou, e aí depois ela começou a subir novamente, certo? Então, ele pede assim, em que instante ocorre essa inversão do sentido? Então, assim, para haver essa inversão do sentido, a gente tem que chegar numa velocidade zero. Então, aqui a gente sabe que o tempo, né, dessa parte aqui, ele era 2, certo? Desculpa, gente, desculpa, perdão. Aqui a gente tinha o tempo 0. No tempo 4 segundos, a gente chegou a 4 metros por segundo. Então, no tempo 4 segundos, nós tínhamos menos 4 metros por segundo, certo? E aí, qual que vai ser o tempo aqui para que a velocidade zere? Então, o que a gente faz? A gente substitui o zero aqui, ó. Então, a gente substitui o zero nessa forma, repete o restante, né? E isola o 4t. Então, menos 20 vai para o outro lado, então a gente vai ter o quê? 20 é igual a 4t. Então, a gente vai ter 20 dividido por 4, que é igual a 5 segundos. Então, no instante 5 segundos, a minha velocidade vai ficar zero. E aí, a gente vai ter uma inversão no sentido do movimento. Aqui a gente tinha o movimento, ó, menos 20, a velocidade do movimento. Então, a velocidade aqui, a gente tinha que a velocidade era menos 20 metros por segundo, depois passou para menos 4 metros por segundo e foi para 0 metros por segundo. Depois ela começou a subir novamente, tá? Então, essa inversão, que aqui a gente tinha uma velocidade decrescente, que é onde o meu veículo para, e depois ele começa a acelerar novamente, só que no sentido positivo, é exatamente no tempo 5 segundos que a gente conseguiu obter essa condição aqui, tá? Então, a função horária do movimento, da velocidade, da velocidade, ela é bem parecida com a função da posição, né, que a gente viu na aula anterior. A diferença é que aqui a gente tem mais informações, né? A nossa velocidade é uma velocidade que sofre variação devido a uma aceleração, tá bem? E quando nós temos essa velocidade negativa, significa que o nosso movimento ele está contrário à trajetória. Então, quando ele está contrário à trajetória, ele vai tender para um determinado ponto até chegar no zero, para depois ele tender a aumentar novamente, beleza? Bom, agora a gente vai um pouquinho entender a parte gráfica, né, da nossa velocidade e da aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, quando nós temos essa função horária aqui, o que representa, como que eu posso representar ela graficamente, né? Então, quando nós temos que ela graficamente está representada de uma forma positiva, nós sempre vamos observar uma reta crescente. Quando nós temos uma reta crescente, nós temos uma velocidade inicial e uma velocidade final, né? Percebam que a velocidade ela tende a aumentar no sentido positivo. Consequentemente, nós temos uma aceleração positiva. Agora, quando nós temos uma velocidade e ela vai inicial e com o passar do tempo essa velocidade vai caindo até chegar no ponto zero,
Percebam que ela chegou no ponto zero e depois ela vai tendendo para o lado negativo, ou seja, ela está decrescente. O tempo está passando, mas a minha velocidade está caindo com o passar do tempo, onde ela passa em zero e depois ela continua. Nesse caso, nós temos uma aceleração negativa, tá? Mesmo que a minha velocidade inicial ela seja positiva, percebam que ela vai decrescendo com o passar do tempo. Então, significa um tipo de movimento onde nós temos que a velocidade ela vai caindo, tá? Aqui ela vai caindo no sentido positivo ainda, até chegar em zero, e depois ela tende ao sentido negativo. Então, nós temos uma aceleração negativa, né? E como que é o gráfico da aceleração para esse tipo de movimento, né? Como a nossa aceleração ela é constante, a única diferença de aceleração é que ela pode ser positiva ou negativa. Então, na função aceleração versus tempo, quando a aceleração for positiva, ela é constante do lado positivo. Quando a aceleração for negativa, ela vai estar constante do lado negativo, tá? Então, a gente pode ter essas diferenciações aí. Então, vamos aí para a nossa função horária do nosso movimento retilíneo uniformemente variado, né? Como que a gente começa essa função horária, né? Então, vamos imaginar graficamente de uma forma inicial. É claro que a gente tem uma velocidade inicial, onde a gente vai começar esse movimento, e a gente tem uma variação de tempo. A partir dessa velocidade inicial, a gente vai ter uma velocidade final, certo? Como que eu construo essa formulação do nosso movimento retilíneo uniformemente variado? Para determinar, a gente pode partir do princípio de calcular a área dessa região, já que aqui a gente tem velocidade versus tempo. E ela realmente caracteriza o que aconteceu com o nosso veículo, né? Ele partiu de uma velocidade inicial, foi para uma velocidade final num determinado período de tempo. Para calcular essa formulação aqui, a gente tem basicamente um trapézio, certo? Então, a gente vai calcular essa área. Então, a área do trapézio não é a base maior mais a base menor vezes a altura, né? Se a gente pegar esse trapézio e virasse, dividido por 2. Então, quem que é a base maior? Ela vai ser a minha velocidade final. A minha base menor é a minha velocidade inicial. A minha altura é o meu tempo, dividido por 2. Então, aqui a gente fez, né, essa condição aqui, utilizando basicamente um gráfico para poder fazer a dedução da fórmula. Tendo essa formulação aqui, né, a nossa aceleração ela vai ser essa região aqui, né? Perdão, a nossa área vai ser essa região aqui. Então, nós sabemos essa condição partindo do princípio desse cálculo de área, né? Então, mas nós não sabemos também que a nossa velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, diante disso, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode realizar uma substituição aqui dos elementos. A gente faz essa substituição até chegar na nossa formulação final aí da nossa equação da posição do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, como eu tenho essa formulação aqui, a minha velocidade não é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Então, no lugar da velocidade, eu vou substituir isso daqui, beleza? Substituindo, a gente chegou a isso aqui, ó, que minha área é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, mais a velocidade inicial vezes o tempo dividido por 2. Fazendo as manipulações matemáticas, nós vamos chegar nessa parte aqui, ó, que é a minha aceleração, a minha área, né, daquela região, ela é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A gente fez basicamente uma manipulação matemática aqui. Considerando que a minha área nada mais é que a minha variação de deslocamento dentro de um espaço, né, nós temos isso daqui, ó. E quem que é essa variação de espaço? Não é o espaço final menos o espaço inicial? A variação de espaço não é o espaço final menos o inicial? Então, no lugar da área, a gente vai substituir o espaço final menos o espaço inicial. Como a ideia é montar uma equação horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado, o espaço inicial a gente passa para o outro lado. E a gente tem essa equação horária do nosso movimento toda vez que nós trabalharmos com o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Aquela fórmula menorzinha é para o movimento retilíneo uniforme. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente já vai partir do princípio dessa condição, onde o meu espaço é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a formulação que a gente usa
toda vez que nós trabalharmos com um movimento retilíneo uniformemente variado. Perceba que nós temos uma posição inicial do nosso elemento, onde essa posição pode ser zero? Pode. Nós temos uma velocidade inicial do nosso elemento também, tá? E a gente tem uma aceleração, que é dada, que ela é um valor constante. A partir disso, a gente pode estudar esse primeiro caso aqui, né? Só para a gente entender um pouquinho como fixação esse exemplo. Então, aqui dentro dessa equação horária, toda vez que tiver o sistema internacional, é metros por segundo. Então, o que nós temos aqui? Sempre o elemento que acompanha o tempo, aqui sozinho, é a velocidade inicial. E quem acompanha o tempo ao quadrado é a aceleração. E o elemento isolado é o espaço inicial. Então, nessa formulação, nós temos aqui o quê? Quem está acompanhando o tempo é a minha velocidade. Então, de cara, a gente sabe que a velocidade, ela será 2 metros por segundo, a nossa velocidade. Como o número está sozinho aqui, ele é o nosso espaço inicial, a posição inicial. Então, a posição inicial vale 3. E a nossa aceleração? Aqui que nós temos que tomar um cuidado, tá, pessoal? Percebam que aqui a gente tem o tempo ao quadrado? Então, quando for o número 1, ele não vai aparecer aqui, né? Ele vai estar, ele não é obrigado a aparecer, colocar 1t ao quadrado, mas a gente entende que tem o número 1. Então, ele vai ser menos 1. Mas vamos voltar na formulação para entender um pouquinho? Na formulação aqui, ó, a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado não está dividido por 2. Como esse dividido por 2 não está aqui, significa que o número que está acompanhando o t ao quadrado já foi dividido por 2. Ou seja, a minha aceleração aqui, ela não é menos 1. Então, ela seria o quê? Ela seria o número que já foi dividido por 2. Então, no caso, a minha aceleração aqui ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? É que aqui ela já está simplificada. Então, tomem cuidado, tá? Porque a fórmula inicial ela tem o dividido por 2. Se o 2, que era para estar dividindo, não aparece ali, significa que ele foi simplificado, que nem aconteceu aqui. Então, aqui a nossa aceleração não é menos 1 metro por segundo ao quadrado, e sim menos 2 metros por segundo ao quadrado. Como é menos, significa que a gente tem um movimento retardado, a gente tem uma aceleração decrescente, uma aceleração negativa, tá? Então, por esse motivo, é muito importante a gente conhecer esses princípios aqui para a gente poder estudar, beleza? Como que ficaria a formulação aí da nossa função em relação ao tempo, né? O nosso movimento retilíneo uniformemente variado em relação à função horária da posição, né? Então, a gente tem essa função aqui. Como que eu represento ela graficamente? Como ela tem um elemento ao quadrado, aqui a gente não tem mais uma função de primeiro grau. Nós temos uma função de segundo grau. As funções de segundo grau, elas são parábolas, elas não são mais retas, né? Que nem nós vimos aqui anteriormente, quando nós estávamos estudando somente a parte gráfica da função da velocidade, ela era basicamente uma reta, porque aqui a gente tinha uma equação de primeiro grau. Agora nós temos uma equação de segundo grau, logo nós temos parábolas. Essas parábolas representam o nosso movimento. Então, essa parábola aqui, pessoal, nós temos uma aceleração maior que zero, porque a parábola está virada com a boca, né, para cima. Quando essa parábola estiver com a boca para baixo, nós temos uma aceleração negativa. Então, assim, pela própria parábola, nós já conseguimos extrair essas informações, tá? Então, é de extrema importância isso, tá? A gente fazer essas determinações aí de conhecimento dos nossos movimentos, tá? E aí, a gente vai, por último, para a equação de Torricelli, né? Quando a gente estuda aí o nosso movimento retilíneo uniformemente variado. A equação de Torricelli nada mais é que uma função da velocidade, mas que ela inclui a aceleração. Quando nós vimos aqui no início a nossa função da velocidade, neste primeiro caso, quando a gente deduziu, a gente tinha a função da velocidade, incluindo a aceleração, o tempo e a velocidade inicial. Pela equação de Torricelli, agora, nós vamos também trabalhar com ela, só que ela vai ter mais dados, né? Essa equação da velocidade, ela vai ter velocidade inicial, ela vai ter aceleração e ela vai ter a questão do tempo. E como que a gente chega nessa formulação aqui,
onde nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, onde na sua formulação tem velocidade inicial, aceleração e variação de deslocamento. A gente parte do princípio da fórmula que a gente já estudou anteriormente, certo? Então, a partir dessa fórmula, a gente vai realizando substituições até chegar nessa formulação aqui, tá?